temos essa matéria hoje que está bombando no UOL com o levantamento dos top 10 salários da América. Bom dia, Domitila. Bom dia, PVC. Eu vou começar já fazendo uma errata, então, né? Porque não é do Messi o maior salário. É como disse o querido amigo que está nos acompanhando, é do PVC. O PVC está aqui do lado, aqui, ó, topo, tá ali no top, né, dos maiores salários de todas as Américas. Mas o seguinte, agora falando sério, vou tentar voltar ao normal. O colega Rafael Reis colocou no ar no blog dele, no All Sport, esse levantamento do qual eu pude participar também. É um estudo feito pelo site Capology, que é próprio da MLS, da Liga Norte-Americana de Futebol, junto com a apuração dele, da qual eu pude participar também. Aponta o que a gente já esperava, que não é o PVC e sim o Messi, o maior salário das Américas no futebol. Esse estudo ele não contempla apenas salário, porque quando a gente fala em salário de jogador de futebol, sempre existe aquela dúvida: é só salário, é CLT, é direito de imagem, é luvas? Nesse caso está tudo somado, tá? É o salário mais as luvas, mais os direitos de imagem. Então o Messi recebe anualmente 20 milhões e 400 mil dólares. É dinheiro pra caramba. Acho que já começaria a resolver os problemas de boa parte das pessoas. Mas na MLS, que é a liga lá dos Estados Unidos, que tem alguns times também do canal, a Liga de Futebol Norte-Americana, Major League Soccer, ela tem 6 dos 10 primeiros colocados, dos 10 maiores salários das Américas. 6 estão na MLS, 2 estão no México e 2 estão no Brasil. O Dudu, do Palmeiras, que é o sexto, e o Rafael Santos Borré, do Inter, que está empatado com o Gignac na nona colocação, ali, nono e décimo, porque afinal não entramos nos centavos, não entramos na questão tributária, então não dá para saber exatamente quem é o nono e quem é o décimo. Vamos para a lista que a gente está vendo na tela aí. O Messi em primeiro, 20 milhões e 400 mil anuais. O Insigne, o italiano do Toronto FC, em segundo, 15,4 milhões. O Shaqiri, o suíço do Chicago Fire, em terceiro, com mais de 8 milhões aí. O Bernardeschi, que é italiano do Toronto, em quarto. Depois vem o Driussi, do Austin FC. O Dudu, do Palmeiras, aparecendo em sexto. O Héctor Herrera, que é mexicano do Houston Dynamo. O Canales, o espanhol, que está no Monterrey do México. E depois o Gignac, empatado com o Borré. Milhões por milhões dessa fatia considerável de dinheiro. Você está vendo na tela. Eu acho que o PVC estaria, no mínimo, no meio dessa lista, né, Domi? É um pouquinho abaixo do Dudu, né? 5 milhões, né, PVC por ano. Isso, é mais ou menos. De dólares, né? De dólares. Ô, PVC, o que você achou da gente ter só 2 posições nesse top 10, sendo elas Palmeiras e Inter? Não, eu acho que é muita coisa. Porque o México pagou mais do que o Brasil nos últimos 10 anos, assim, mais longe. O Brasil melhorou muito nesse cenário recente. Desculpa. Os salários do Brasil aumentaram muito. Por isso tem tanta gente vindo para cá, técnico querendo vir para cá, técnico estrangeiro que passou por 2, 3, 4 clubes. Né? O Cudê passou por 2, o Fabian Bustos queria trabalhar no Brasil, São Paulo passou por 3 clubes. São Paulo é um técnico de mercado na Europa e que tem, hoje menos, mas que passou por 3 clubes brasileiros nos últimos 5 anos. Porque está pagando muito. O México pagava mais. E os Estados Unidos pagam mais porque pagam em dólar. Né? São jogadores que não têm mais mercado na Europa. Shaqiri foi jogador do Liverpool, do Bayern. Insigne foi jogador da seleção da Itália, do Napoli. O Messi nem se fala. O Bernardeschi foi campeão italiano pela Juventus. E, de repente, os jogadores vão para os Estados Unidos, eles ganham muito por quê? Porque eles são jogadores que trazem um salário de Europa para um mercado que paga em dólar. Se você pensa que o Insigne ganha 15 milhões e 400 mil dólares por ano, quanto é que ganha o craque da NBA? Porque o Insigne... Eu gostava de fazer uma piada quando eu jogava Insigne e Immobile no ataque do Napoli, ou no ataque da Itália, na verdade.
que o Insigne era o flutuante e o Immobile ficante. Então era o Insigne e ficante. Ele não era ficante, ele jogava o Insigne nessa lista dos Estados Unidos, no esporte americano, é insignificante. E ele ganha 15 milhões de dólares por ano. Porque os Estados Unidos pagam muito para esportistas. Por isso. E o México, a Liga Mexicana, que é um formato norte-americano, eu sou contra o formato norte-americano de comprar franquias, acho que no futebol isso não serve, mas a Liga Mexicana, ela tem um histórico de 30 anos, que o Brasil não tem, porque o Brasil não tem liga. Né? Então, aqui você vê dois jogadores nessa lista de 10, indica o potencial que o Brasil possui a partir do momento em que se organize. O PVC, o Isaac Lima tá achando aqui incrível não ter ninguém do Flamengo nessa lista. Também achei. Achei que o Gabigol ia aparecer aí. Também. Fica aí essa... O Gabigol, ele fica... A gente até colocou, assim, estabeleceu os valores do Gabigol, ele fica ali batendo na trave da lista. Digamos que ele está ali em 12º, 13º. Ele é um dos postulantes ali a aparecerem em cima. Mas se ele tivesse, por exemplo, já assinado a renovação, que ele teve em processo de renovação com o Flamengo, ele estaria fatalmente na lista, inclusive na frente do Borré do Internacional. Mas como ainda não oficializou, não fechou essa renovação com o Flamengo, ele ainda não aparece nessa questão, nessa lista. Eu queria só trazer mais um detalhe dessa lista de salários. Me parece, Domitila e PVC, que mostra quanto o Brasil é o mais forte da América do Sul, né? Recentemente, inclusive, eu escrevi um texto sobre isso, como o futebol brasileiro, o potencial econômico dele influencia na concorrência com os demais sul-americanos. O Brasil aparece e não aparece nenhum argentino, não aparece muito menos uruguaio, não aparece nenhum chileno, nem perto. Então, a diferença do Brasil para outros países sul-americanos, ela fica ainda mais evidente ao a gente analisar essa lista, né? E a gente vê aí o Borré, né, do Internacional, e a torcida não está muito feliz, né, vendo esse salário diante do que aconteceu ontem e do que está acontecendo na Libertadores, né, depois do empate com Belgrano. Belgrano foi semana passada, ontem foi o Tomayapo. Então, depois do empate com o Belgrano, decepcionou mais uma vez, empatou em 0-0 com o Real Tomayapo, no Beira-Rio, Marinho. Como é que tá essa pressão agora em cima do Kudê? Ô, Domitila, a reação de todo o torcedor colorado foi a mesma tua, assim. Quando falou Real Tomayapo, botou a mão na cabeça, assim, olha, o Real Tomayapo, sabe? Foi a primeira partida ontem da história do Real Tomayapo jogando fora da Bolívia. Então, é um clube que não é grande num país que não é potência no futebol sul-americano. O que se esperava era que o Internacional conseguisse dar essa volta por cima na Sul-Americana, né? Porque depois do empate com o Belgrano, em que não conseguiu se recuperar da eliminação precoce no Campeonato Gaúcho, o que o Inter esperava era dar um impulso, embalar um pouco para o Brasileirão, que é a grande expectativa, a grande prioridade do Internacional. Não aconteceu, o Inter empatou por 0-0 com o Tomayapo, o Eduardo Kudê optou por preservar alguns jogadores, vários jogadores, o Inter entrou repleto de reservas, e o futebol não foi bom, não foi nem perto do bom, assim, o Inter jogou bem mal. E o caso é que a torcida, já ao longo do jogo, o pessoal já foi para o Beira-Rio, foram aproximadamente 25 mil torcedores, um pouco menos, eles já foram para o Beira-Rio num clima de protesto, com a bola rolando, os cânticos já eram de protesto. Muitas vezes se falava, não, a torcida do Inter está cantando, mas as letras das músicas eram de protesto. Tem uma música, por exemplo, que a torcida pede para os jogadores serem mais guerreiros, que é assim, sejam mais guerreiros, isso é Inter, não é Grêmio, reforçando a rivalidade com o Grêmio. Tem outra que digam, jogadores não sejam mercenários, respeitem a torcida que paga os seus salários. Essas foram as músicas cantadas durante a bola rolando, no empate por 0-0. Teve muita vaia depois do jogo e principalmente uma cobrança forte ao técnico Eduardo Kudê, que optou, como eu disse, por preservar alguns jogadores e que não tem apresentado soluções ao Inter durante a partida.
Teve protesto, enquanto o Kudê concedia sua entrevista coletiva, do lado de fora do Beira-Rio, a torcida vaiou, protestou, gritou, enfim. E depois disso, os principais líderes das organizadas do Inter se reuniram com o Magrão, ex-volante, que hoje é dirigente do Internacional, é coordenador de futebol, e com o vice de futebol Felipe Becker, para cobrar empenho dos jogadores, para cobrar reação, para cobrar atitude e até num certo tom de ameaça. Disseram que, se for necessário, vão até a casa dos jogadores para cobrar eles. Não está agendada, mas existe a ideia de que entre hoje e amanhã essas lideranças estejam no CT Parque Gigante para conversar também com o técnico Eduardo Kudê. E vale lembrar que recentemente, quando era técnico do Atlético Mineiro, o Kudê passou por uma situação assim, né? Quando foi cercado por torcedores de organizadas na saída de um treinamento do Galo, num tom de cobrança, num tom realmente bastante complicado. O clima, assim, com a torcida é bem pesado. Porém, internamente, a direção do Inter garante que não pensa na troca do comando técnico, que apoia o Eduardo Kudê, que pediu as peças que foram entregues a ele na montagem do elenco, e a direção afirma que não tem possibilidade de mudança, pelo menos aí para os próximos jogos, para o começo do Campeonato Brasileiro. É que para o Real Tomaiapo é difícil, em PVC, empatar em 0-0 em casa. Eu prefiro... Eu prefiro entender que a gente tem aula de geografia. Né? Assim, o Tomaiapo foi fundado em 99. O Tomaiapo foi fundado quando o Ronaldinho estava começando a jogar. É incrível. É um clube muito jovem. E então, uma hora ele vai crescer. Vai jogar a primeira partida dele internacional. Claro que não é. Eu não estou dizendo aqui que não era para ganhar. Era para ganhar. Mas eu adoro as aulas de geografia que a Copa Sul-Americana nos oferece. Tarija é a cidade do Real Tomaiapo. Não tem altitude. Hoje o Cruzeiro vai jogar contra a Aliança, que foi chamado de Aliança Petroleiro, porque fica numa cidade quase na fronteira com a Venezuela. É maravilhoso aprender geografia a partir do futebol. É bem melhor do que aprender naquelas aulas infinitas de geografia, né, Marinho? Com aqueles livros cheios de pó, que agora nem existe mais livro. E eu vou te dizer, o torcedor do Inter tá louco para esquecer da geografia, né? Porque olhar o Real Tomaiapo aí, o que aconteceu ontem, tudo que os torcedores não querem é ficar na dependência da partida em Tarija, né? Mas fato é que na classificação, né, Domitila e PVC, para o Inter, a situação começa a ficar complicada, porque são 2 jogos na Sul-Americana, 2 pontos conquistados, e vale sempre lembrar que a Sul-Americana, o primeiro avança e o segundo cai naquele play-off contra quem vem da Libertadores. E quem vem da Libertadores normalmente é muito forte, mais forte que o Real Tomaiapo. Então o Inter começa a tropeçar num grupo que parecia bastante tranquilo. Além do Tomaiapo e do Belgrano, tem o Delfim, que inclusive lidera o grupo e que vai enfrentar o Belgrano. Se não me engano, o jogo é hoje. Bom, Marinho, obrigada pelas informações e até breve. É o grupo dos trocadilhos. Valeu, pessoal. Tamo aí. Prováveis. Não, é o grupo dos trocadilhos improváveis. Se o Inter perder em Tarija, Inter Tomaiapo em Tarija. Se o Inter for eliminado pelo Delfim ou Kudê no Inter. Não. Aí é mais pra frente. Bom, o PVC, eu tô gostando das dicas para os textos. Já tô anotando porque uma hora isso vai aparecer escrito. Você acha que você vai me colocar nessa lista de grandes salários? Por quê? Por causa dos maus trocadilhos, horas. Não ia ser por acaso, não ia cair na lista do top 10 assim de paraquedas, né? Tinha que ter uma razão específica. O segredo do sucesso tá no trocadilho. Tamo aí. Valeu, Marinho, obrigada.